Ter uma empresa de sucesso é o sonho de todo empresário, mas para a grande maioria isso parece um sonho distante e às vezes, por que não dizer, uma utopia. São todos os dias 10, 12, 14 horas de trabalho, com rotinas intermináveis que te levam ao desgaste, à perda da saúde, à falta de tempo para a família e para você mesmo. Essa rotina estressante faz com que você, em determinado momento, comece a questionar: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que o que eu estou fazendo está certo? Onde é que será que eu estou errando? E algumas perguntas que ficam martelando na sua cabeça. Falta trabalho? Não. Eu trabalho muito, trabalho muito. Falta dedicação? Também não. Com certeza, você é uma pessoa dedicada à sua empresa. Então, por que o resultado não acontece? Essas perguntas ficam martelando a sua mente, a sua cabeça, e você precisa, de uma forma, encontrar respostas para ela. Meu nome é Fernando Guimarães, eu sou do Empresa que Dá Certo, e hoje eu vou responder essa questão e te dar um passo a passo com algumas dicas para você melhorar o desempenho da sua empresa, melhorar o desempenho do seu negócio. Aqui eu trabalho para que você, como empresário, tenha uma empresa que ande sozinha, com você trabalhando menos e tendo até mais lucro. E isso é plenamente possível e plenamente alcançável. A verdade é que ser empresário parece fácil, mas depois de um tempo é que você percebe como é bem mais complicado do que você havia pensado inicialmente quando você abriu a sua empresa. Então, vamos agora começar aqui nossas primeiras considerações. Ter uma empresa de sucesso é plenamente possível para qualquer um. Porém, você precisa se capacitar ao longo dessa jornada. Você precisa entender que você precisa se capacitar ao longo dessa jornada. E ter uma metodologia que te leve ao sucesso que você deseja. Eu identifico claramente alguns pontos que podem ser trabalhados e que podem mudar o seu jogo. E eu gostaria de dizer para você que você, como empresário, precisa ter algumas premissas que eu considero básicas para que você consiga ter o sucesso no seu negócio, mas um sucesso de forma sustentável, ok? A sua empresa pode e deve ser organizada de uma forma que não dependa 100% de você, porque o seu papel como líder do seu negócio é ter uma empresa organizada com rotinas claras e definidas, com objetivos e metas traçados da forma correta, para que você consiga focar em ter uma execução primorosa e ter tempo, principalmente, para trabalhar o estratégico. Trabalhar o estratégico é fundamental para o seu negócio prosperar e mudar de patamar. E pouca gente se dá conta disso. Mas eu te digo que é exatamente olhando para o seu estratégico que você consegue crescer o seu negócio e sair daquela região incômoda, que eu costumo dizer, uma região extremamente incômoda, onde nada pode dar errado, que você já vai para o vermelho. Nada pode dar errado, porque a água já sobe te colocando numa situação de desconforto. Então, é aquela região de faturamento onde você está sempre no sufoco, ok? Então, isso tem que ser um dos seus primeiros objetivos, você elevar o faturamento da sua empresa, elevar o lucro do seu negócio, tá? Para que você saia exatamente dessa região, que qualquer coisinha que deu errado, você já vai para o sufoco. Mas a pergunta é, como atingir esse objetivo? O primeiro ponto que eu chamo a atenção é que você precisa construir e otimizar as suas rotinas, as rotinas de todos os setores da sua empresa, para que todos possam trabalhar de forma muito mais harmônica e muito mais produtiva. Porque se você não otimiza as rotinas, fica uma bateção de cabeça, que é o que normalmente acontece, uma bateção de cabeça, e com erros acontecendo quase que diariamente. A partir do momento que você organiza e otimiza essas rotinas, você pode conseguir trabalhar com muito mais objetividade, muito mais harmonia. Depois de devidamente otimizadas, essas rotinas podem ser bem detalhadas e virarem os seus processos. Para quê? Para que você consiga padronizar
diversos procedimentos dentro da sua empresa. Mas para isso, você primeiro tem que organizar as suas rotinas e depois evoluir para um processo mais padronizado. Para você ter um operacional minimamente organizado e começar a construção de uma empresa que pode andar sem depender 100% de você, esse é um passo básico, é um passo que eu chamo de um passo básico para você conseguir ter uma empresa que funcione de forma mais harmônica, que não dependa 100% de você, que não foque o tempo inteiro na sua atenção, que não precise te solicitar o tempo inteiro para resolver problemas que podem ser evitados desde que você tenha as suas rotinas mais otimizadas. Então, depois de construir as rotinas, você precisa implantar e acompanhar para que elas sejam seguidas pelos seus colaboradores. E talvez aqui seja um ponto que você precisa dedicar um pouco mais de atenção até que essas rotinas se tornem fluidas, ok? Até que você enxergue quais são os pontos que precisam serem lapidados, onde você pode dar uma otimizada. E aí você consegue ter rotinas mais fluidas, fazendo muito mais sentido para o seu negócio. Segundo, é você ter pessoas capacitadas para trabalhar com você. Pessoas podem fazer muita diferença no seu negócio. E eu digo para você, podem e fazem muita diferença no seu negócio, ok? E você precisa entender isso de uma vez por todas. Pessoas capacitadas, pessoas que estejam mais preparadas para executar determinadas funções, fazem muita diferença no seu negócio, inclusive fazendo com que você seja menos absorvido pelo dia a dia do seu negócio e consiga pensar mais na parte estratégica. Você precisa ter formas claras de avaliar o desempenho do seu pessoal. Para quê? Para você entender quem está conseguindo entregar as tarefas, quem não está e entender quais são as razões para o baixo desempenho desse colaborador. Se você não faz uma avaliação criteriosa dos seus colaboradores, você não consegue perceber isso. Você acaba sendo envolvido pelo dia a dia e não consegue perceber isso. E isso é extremamente importante para melhorar o desempenho do seu negócio, porque se o seu colaborador está tendo um baixo rendimento, como é que a sua empresa vai conseguir ter um desempenho alto? Se os seus colaboradores estão tendo um desempenho baixo e aquém do rendimento aceitável para o seu negócio, você não vai conseguir ter um desempenho alto da sua empresa. Consequentemente, a sua produtividade será afetada, ok? Algumas vezes esse colaborador pode simplesmente não estar devidamente capacitado ou não possuir a formação necessária para executar determinada tarefa, principalmente as tarefas mais específicas, mais técnicas. É sua obrigação entender como lidar com isso. Você, como líder, precisa entender, perceber, melhorar a sua percepção, melhorar o seu nível de avaliação para que você possa lidar com isso de uma forma muito mais efetiva. Um outro detalhe importante é que você precisa melhorar a sua porta de entrada, ou seja, melhorar as suas contratações. E como é que você faz isso? Você faz isso definindo o perfil das pessoas que você precisa, filtrando e se preparando para a entrevista. Mas como assim definir o perfil da pessoa? Você vai definir o perfil da pessoa que você precisa exatamente para aquela função que você está tendo algum tipo de problema, ou por acaso uma função nova que você está criando na sua empresa. Para você conseguir melhorar o seu desempenho, você precisa entender que para determinadas funções as pessoas precisam estar devidamente capacitadas. E quando você define o perfil, você exatamente coloca quais são as capacitações que a pessoa precisa ter, quais são as habilidades que ela precisa ter, qual é a experiência prévia que talvez ela precise ter para poder executar aquela tarefa de forma satisfatória, de forma muito mais assertiva no seu negócio, ok? E como você traça o perfil do seu colaborador, você melhora a assertividade das pessoas que você está trazendo para serem entrevistadas, ok? Esse é o filtro que você está passando. E aí você vai para a segunda etapa, que é se preparar para a entrevista, para que essa entrevista seja produtiva. Entendeu? Para que você perceba se a pessoa está ou não qualificada
para executar essa tarefa. Você precisa e é plenamente possível você melhorar a sua porta de entrada desde que você siga o método e melhore as suas contratações. Tá? Quando você, sendo um pouco mais específico, vai para determinadas funções, você precisa entender quais são os pilares de qualificação, de capacidade e de experiência que as pessoas precisam ter para se candidatar àquela função específica. Okay? Aí você começa a melhorar a sua porta de entrada. Você começa melhorando a sua porta de entrada, você começa a melhorar o seu desempenho do seu negócio e começa a ser menos absorvido pelo seu operacional. O terceiro ponto é que você precisa desenvolver um planejamento, tá? E pensar em traçar as suas metas e também desenvolver as suas estratégias. E qual é a importância do planejamento? O planejamento te ajuda a alcançar os seus objetivos de uma forma muito mais rápida e muito mais assertiva. Okay? Alguns empresários afirmam que tem tudo planejado na cabeça, mas a verdade é que existe uma grande diferença entre você ter o seu planejamento na cabeça e transformá-lo em um documento que você pode detalhar com muito mais profundidade, prevendo diversas situações e diversas etapas que você vai ter que passar. Dentro de um planejamento, você pode traçar os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Além disso, você pode incluir algumas análises de cenários para entender quais são as perspectivas para a economia, quais são as perspectivas para o seu mercado, o mercado que você está atuando, tá? O mercado que o seu negócio está inserido. E assim, você também pode estender para entender como é que está se comportando a sua concorrência, quais são as tendências. Você também pode incluir no seu planejamento um plano de investimento, ok? Para você começar a pensar em como investir e melhorar e crescer o seu negócio. E a partir daí, você pode começar a desenhar os seus objetivos, as suas metas e depois montar as suas estratégias que te ajudarão a alcançar esses objetivos, ok? Eu quero que você entenda isso. Tudo que fica muito solto, que fica muito aleatório e que dificulta as análises periódicas que você possa fazer, inclusive para medir o seu desempenho e corrigir a sua rota, vai acabar não funcionando, ok? Por isso que é muito melhor você fazer o seu planejamento, tirar ele da cabeça e colocar no papel, mas de uma forma que o planejamento seja um planejamento dinâmico. Que planejamentos não foram feitos para serem estáticos. Tem muita gente que acha que um negócio menor, tá, por ser menor, não precisa fazer um planejamento. Mas esse, eu digo a você, para tudo agora e presta atenção, porque esse é um grande equívoco. Porque é exatamente por esse motivo, exatamente por você ser um negócio menor no momento, que você precisa aumentar o seu nível de assertividade. Tá? Você precisa de um nível de assertividade muito maior para conseguir crescer, maximizando os seus recursos. Até porque, normalmente, para o pequeno empresário, os recursos são mais escassos. Não existe recursos em abundância. Então, o planejamento vai te ajudar exatamente a ser mais assertivo, maximizando a utilização desses recursos, evitando com que você desperdice esses recursos em coisas que você poderia prever se você tivesse feito o seu planejamento. Ah, mas que coisas você pode prever? Você pode prever uma série de coisas através de cenários que você pode traçar para o seu negócio, observando a sua concorrência, observando para onde o seu mercado está indo, observando as tendências, traçando objetivos, ok? O planejamento serve exatamente para você definir os rumos que você vai dar ao seu negócio. Ele define onde você está e para onde você quer ir. Como uma micro, uma pequena ou uma média empresa, você deve fazer um planejamento focado em 1 ou 2 anos no máximo, ok? Nesse momento. Porque hoje eu digo o seguinte, que a velocidade das mudanças é muito grande, é cada dia maior. Portanto, é necessário que você pare para revisar o seu planejamento periodicamente, para que você possa se adequar no caso de você perceber que alguma mudança significativa está ocorrendo, ok? Então,
você sendo uma empresa menor, pode fazer o desdobramento dos seus objetivos para que fique mais fácil entender como é que você vai colocá-los em prática. E nesse ponto, eu começo o meu alerta para você incluir a sua execução no seu planejamento. E o que significa incluir a execução no seu planejamento? Significa que você tem que olhar para dentro do seu negócio e começar a enxergar o que é factível de ser executado com a sua estrutura e com o seu pessoal que você tem hoje. A sua estrutura e o seu pessoal provavelmente precisarão de ajustes à medida que você começar a desenvolver as suas estratégias, ok? E os seus planos de ação também, para conseguir executá-los de uma forma mais assertiva possível. E quando você for partir para a execução, essa necessidade de ajuste vai ficar mais evidente. Então vamos lá. Um dos maiores erros que eu canso de encontrar é exatamente a empresa não avaliar bem a sua capacidade de execução. E para você começar a melhorar a sua avaliação da sua capacidade de execução, seja realista. Ser realista é fundamental para você saber o que é possível de ser feito com a estrutura e o pessoal que você tem no momento, que você tem hoje. E para você entender quais são os ajustes que você vai precisar fazer, tanto na sua estrutura como no seu pessoal, para que você possa se candidatar a voos maiores, onde você possa realmente concretizar os objetivos que você pensou lá atrás para o seu negócio. Então, entenda o seguinte, quando eu falo em ser realista é porque no papel cabe tudo. Você pode desenhar e escrever várias coisas, ok? Mas quando você precisar partir para a prática, você precisa entender se consegue realmente materializar aquilo que está no papel. Por isso a necessidade de revisão e por isso a necessidade de avaliação da sua estrutura, do seu pessoal. Portanto, se você incluir desde o primeiro momento a execução do seu planejamento, isso vai te trazer muito mais para perto da realidade, ok? Uma boa dose de realismo não só vai te evitar algumas frustrações, como também vai evitar que você acabe desperdiçando os seus recursos. Você não pode se esquecer que, como uma empresa menor, você tem que ter muito cuidado para aproveitar ao máximo os seus recursos. Você pode até não ter as condições ideais, mas você precisa saber até onde você consegue chegar com os recursos disponíveis que você tem. E aí eu estou falando de recursos, eu não estou falando só de recursos financeiros, eu estou falando de recursos de estrutura e de recursos de pessoal, ok? Os recursos disponíveis que você tem hoje, você precisa fazer exatamente essa leitura para você entender até onde você pode chegar. Agora, isso não quer dizer que você não possa ter voos maiores. Isso apenas quer dizer que você vai começar de um jeito, começar do tamanho e vai começar a fazer ajustes, tá, que sejam necessários para você seguir com um plano maior. Se você não faz esse tipo de avaliação, o que pode acontecer? Pode ser que ali na frente você trave, né, a sua evolução exatamente porque você não fez os ajustes necessários para poder atingir os seus objetivos de forma mais contundente, de forma mais assertiva. Então, isso é uma coisa que você deve realmente observar. O quarto ponto são as suas metas. Okay? Em relação às suas metas, você deve também observar a capacidade delas serem atingíveis, com a estrutura que você tem hoje. Novamente, aí inclui sua estrutura física, sua estrutura de pessoal, sua estrutura de investimentos. Porque metas que não são atingíveis são um verdadeiro desestímulo, não só para você, como também para toda a sua equipe, para todos os seus colaboradores. Tá? No caso das suas metas, você pode e deve desdobrá-las pelos seus setores, ok? E, se for o caso, até pelas pessoas específicas, para que fique mais fácil e factível elas entenderem quais são as suas metas pessoais, ou seja, o que é aquilo que você espera dela, quais são as entregas que elas têm que fazer para a sua empresa, para o seu negócio. A sua caminhada não é de um dia. E você pode e deve, ao longo do caminho, ir melhorando a sua estrutura, ir evoluindo, ir construindo
os seus alicerces para você ir mais longe. Então, às vezes, você está querendo imprimir um ritmo mais forte, mas se você não tem a sua estrutura adequada a esse ritmo, você pode acabar desperdiçando recursos, você pode acabar não atingindo aquilo que você está almejando e acabar frustrado e frustrando a sua equipe. Então, num primeiro momento, é muito importante que você pense em construir os seus alicerces, que vão te dar uma base sustentável para você ir mais longe. Como eu costumo dizer, a sua corrida não é de 100 metros. Você, como empresário, está correndo uma maratona. Por isso, mais do que nunca, há necessidade de você se preparar da melhor forma possível, tá? Para que você atinja os seus objetivos. Então, traga também a execução na hora da construção das suas estratégias. Traz a execução para dentro da construção das suas estratégias, para que você possa entender de uma vez por todas o que é e o que não é possível de ser realizado. Ok? Então, é importante você entender qual estratégia você vai conseguir se colocar em prática, qual estratégia que você vai conseguir realizar. Porque não adianta você traçar uma estratégia linda e maravilhosa se você não vai conseguir colocar em prática novamente naquele momento, que não quer dizer que você não possa colocá-la em prática um pouco mais à frente. Então entenda que para colocar o planejamento, as suas metas e as estratégias em prática, você vai ter que ter e melhorar a sua capacidade de execução. E precisará já ter construído rotinas que façam sentido para uniformizar e otimizar exatamente a execução que será feita pelo seu pessoal. Sem rotinas, vira bateção de cabeça. As pessoas precisam entender o que fazer, elas precisam entender aquilo que você espera delas. O seu grande passo na execução está exatamente na implantação e nos controles que você precisa elaborar para entender se as rotinas estão sendo seguidas. E você, depois de traçar as rotinas, depois de definir as rotinas, você precisa implantar, acompanhar e ter controles para saber se essas rotinas estão sendo seguidas. Porque não basta apenas construir as rotinas, elas precisam ser seguidas para você conseguir a otimização e a melhora de desempenho que você deseja para a sua empresa. No quinto passo, que é a execução, tudo tem que funcionar. Portanto, fique atento a essas dicas. Se o seu pessoal te solicita o tempo todo e se você passa o dia inteiro resolvendo problemas, isso pode significar que as suas rotinas não estão bem construídas. Ou então, que as pessoas não estão executando as rotinas que você construiu da forma correta. Okay? Nesse caso, você vai ter que avaliar onde é que está o problema. Se o problema é na construção, na otimização que você precisa fazer das rotinas, ou se é na implantação. Entender o porquê as pessoas não estão seguindo. Às vezes é na falta de entendimento delas em relação à execução, em relação da execução de determinada tarefa, da execução de determinada rotina, por falta de conhecimento, dependendo da função, técnico mesmo. Ok? Então, eu te recomendo ir atrás da causa do problema. Sempre que isso acontecer, vai atrás da causa. Porque se você for a pessoa que ficar se focando em consertar apenas o efeito, essa situação vai ficar se repetindo eternamente. Ou então, se o problema está no seu pessoal, você vai precisar verificar se um treinamento básico resolve. Ou se é o caso, talvez, de você precisar de um pessoal mais qualificado para executar essa função. Se for na construção da rotina que você identificar que você tem um problema, você tem que rever o que não está funcionando e refazer, otimizar. Quando você traça as rotinas, entenda que dificilmente ela vai ficar boa na primeira vez que você traçou. Você vai traçar e vai implantar. Quando você for implantar, na prática, você vai perceber diversos pontos que podem ser melhorados, diversos pontos que talvez não precisem estar ali naquela rotina, ou não precisam estar da maneira que eles estão desenhados, tá? E você vai ter que refazer. Isso é o seu trabalho de otimização. Ok? Não existe nada de errado com isso. Então você tem que rever o que não está funcionando e refazer literalmente, otimizar. Porque fatalmente você vai estar
otimizando o seu processo. E aí sim, o seu pessoal vai conseguir executar com muito mais praticidade, com muito mais assertividade, com muito mais objetividade. Entenda que nesse processo, quanto mais simples for, quanto mais direto e objetiva for, melhor. O que você não pode, tá, jamais, é deixar de executar as suas tarefas importantes e estratégicas porque você está tendo que passar o tempo todo envolvido com o seu operacional. Por isso a importância de você construir rotinas, por isso a importância de você avaliar o seu pessoal. Na prática, isso significa que você pode estar perdendo muito dinheiro, tá? Deixando literalmente vários sacos de dinheiro em cima da mesa sem nem se dar conta disso. Porque se você está focado no seu operacional, mas resolvendo problemas corriqueiros, significa que não está sobrando tempo para você focar no estratégico. E quando você não foca no estratégico, você acaba deixando dinheiro em cima da mesa. Uma coisa é você estar envolvido no acompanhamento, na supervisão, na sua execução. Outra coisa é você ter que fazer as atividades para os seus colaboradores. Presta atenção nesse detalhe, porque isso acontece o tempo inteiro, sem que você se dê conta. Determinadas tarefas não são para você executar, você tem que se preocupar com as coisas mais importantes, mais estratégicas da sua empresa. Você tem sim que formar a base para que as pessoas consigam executar a tarefa da melhor forma possível. Então o básico é, defina a tarefa a ser executada. Vamos passo a passo. Começando, defina a tarefa a ser executada. Depois, defina como será feito. Depois, define por quem será feito. Depois, define qual é o prazo para essa tarefa ser concluída. Defina quais são os recursos necessários para a execução dessa tarefa. Okay? Não se esqueça que, normalmente, as tarefas mais técnicas e mais específicas precisam ser executadas por um pessoal mais capacitado. Tá? Eu chamo sempre atenção para isso, por quê? Porque eu vejo esse como sendo um erro recorrente nas empresas. As pessoas às vezes acham que uma pessoa menos capacitada vai conseguir executar a tarefa tão bem quanto uma pessoa mais capacitada. Isso não vai acontecer. Tá? E quando isso não acontece, quando você bota uma pessoa, às vezes, menos capacitada para executar determinada tarefa, que precisa de uma pessoa mais capacitada, o que vai acontecer na prática é essa pessoa vai cometer erros, vai cometer equívocos, e você vai ter que ser solicitado para poder resolver esses problemas. Com isso, você está desfocando daquilo que é importante para o seu negócio. Em relação aos treinamentos, entenda que um treinamento básico ou uma orientação para adequação da pessoa às rotinas é uma coisa. Agora, se você tiver que partir para um treinamento muito mais demorado, porque o profissional que você está determinando, né, que você está deslocando para executar determinada tarefa, está muito despreparado ou ele não tem a qualificação necessária, você deve realmente avaliar se você tem tempo para dar esse treinamento. Como você vai fazer? Qual vai ser o tempo que vai levar? Quais são os recursos que você vai ter que ter para viabilizar esse treinamento? Tá? 3. Depois você vai ter que pensar como você vai supervisionar a execução dessa tarefa. E aqui eu te dou uma dica. Em todas as tarefas existem as perguntas certas, o que eu chamo das perguntas certas, que se você fizer, você já entende se a tarefa está sendo executada como você planejou ou não. Você tem que procurar quais são as perguntas certas, que eu chamo das perguntas chaves que você faz e já entende se a coisa está andando do jeito que você planejou ou se não, ou se a pessoa está executando da cabeça dela. Okay? Você vai ter que descobrir as perguntas certas. As perguntas certas, elas te ajudam a entender com maior rapidez se a tarefa está sendo executada da forma que você planejou, ok? Então você vai ter que descobrir quais são as perguntas certas de cada tarefa e se habituar com elas, tá? Porque aí você já consegue perceber se a tarefa está sendo executada da maneira correta ou não. Perceba que essa é uma dica extremamente valiosa. Fazer as perguntas certas é uma dica extremamente valiosa porque vai te poupar muito tempo na sua supervisão e você vai conseguir entender em que nível de assertividade
Tá? A tarefa está sendo realizada, a tarefa está sendo executada. Então, preste atenção nessas dicas, porque elas podem te ajudar muito no dia a dia do seu negócio. Ok? Nesse vídeo aqui nós trabalhamos 5 dicas que você pode implantar no seu negócio para ter a sua empresa mais organizada. Primeiro nós abordamos as questões das rotinas que precisam ser desenvolvidas e otimizadas. Depois nós falamos da qualidade do seu pessoal, como pode influenciar o seu negócio, e te alertamos para a necessidade de você melhorar a sua porta de entrada, ou seja, as suas contratações. Terceiro, nós falamos do planejamento e como ele pode te ajudar a alcançar os seus objetivos, fazendo com que você seja mais assertivo. Quarto, nós abordamos a importância das suas metas, de como você pode desdobrar essas metas por toda a empresa, te ajudando a conseguir um desempenho melhor da sua equipe. E quinto, nós abordamos a necessidade de você ter uma execução forte que possa fazer muita diferença no seu resultado. Além disso, nós exploramos mais 3 pontos em relação à sua execução para que você possa monitorar ela com maior assertividade. Espero que esse vídeo te ajude a entender os pontos básicos que precisam ser trabalhados para que você tenha uma empresa mais otimizada, dependendo menos de você, para que você consiga ter tempo para focar na parte estratégica, melhorando o seu desempenho e o seu lucro, sem precisar trabalhar 10, 12, 14 horas por dia. Ok? Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e clica no sininho para que você seja avisado dos novos conteúdos. Muito obrigado e até o próximo.